ele começa a contar esta parábola de um certo homem que possuía 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Nos diz a palavra que este homem deixou as 99 no deserto e foi em busca da ovelha perdida. Louvado seja Deus. É bem verdade que Cristo, que é Jesus, que é o Senhor, quando fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, o colocou em um aprisco chamado Jardim do Éden. E este homem esteve lá guardado até um dia em que resolveu trilhar os seus próprios caminhos, seguir os caminhos do seu coração, a vontade dos seus pensamentos. E ele sai do aprisco. Mas o apóstolo Paulo, ele nos revela que este Jesus Cristo de Nazaré, do qual nós estamos pregando nesta noite, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e, sendo achado entre os homens, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou de maneira soberana e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando Paulo ele escreve isso aos filipenses, louvado seja Deus, Paulo está dizendo que o bom pastor deixou os céus e veio buscar a ovelha que se havia perdido. Louvado seja Deus. Para ele buscar a ovelha perdida, nos diz o escritor aos Hebreus que convinha que ele fosse semelhante aos irmãos, porque ele, sendo tentado, ele pode socorrer aqueles que são tentados. Louvado seja Deus. É por isso que ele tomou a forma de servo. É por isso que ele veio em forma humana. Ele não entrou no mundo como fez o inimigo das nossas almas, se apossando do corpo da serpente. Mas ele veio como todo homem nasce nesta terra, de uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Há muito tempo atrás o profeta Isaías já profetizava sobre a sua vinda, dizendo que Deus daria um sinal. Eis que a virgem conceberia e daria luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. E de fato ele esteve conosco, está conosco, porque durante 3 anos e meio andou pela esta terra pregando o evangelho do reino. Louvado seja Deus, curando as moléstias entre o povo, expulsando os demônios, em busca das ovelhas que haviam se perdido, pois ele mesmo disse que ele não veio para os justos, mas veio buscar aqueles que haviam se perdido. Louvado seja Deus. E é por isso que este povo está aqui nesta noite, porque Jesus te ama e Ele deseja te encontrar nesta noite, como um pastor encontra a ovelha que se perdeu. Assim Jesus Cristo quer fazer contigo nesta noite, pois o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. E mais ou menos 2000 anos atrás, este Jesus de Nazaré, estando levado ao cativeiro, sendo levado ao Gólgota, abriu os braços ali naquela cruz e bradou um grande brado, dizendo: está consumado, para a glória eterna de todos aqueles que creem no seu nome. Louvado seja Deus. É isso que falta para a tua vida nesta noite. Falta você deixar o pastor te encontrar. Falta você permitir o pastor te tomar em seus braços, colocar azeite em tua ferida e te trazer para casa. Louvado seja Deus. Pois esta mesma coisa Ele fez conosco um dia, quando andávamos desgarrados, como aqui no começo foi lido, como ovelhas desgarradas, cada um seguia o seu próprio caminho, mas Jesus Cristo de Nazaré desceu dos altos céus e nos encontrou para a glória do seu nome. Que graça é esta, que amor é este?
A maior prova de amor que alguém pode demonstrar, e Jesus Cristo falou isto, que a maior prova de amor é um amigo dar a sua vida pelos seus amigos. Louvado seja Deus. No começo éramos chamados criatura, mas hoje somos chamados filhos, filhos por adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus disse que não nos chamaria mais de servo, mas nos chamaria de amigo. Louvado seja Deus. Abraão foi um homem que creu no Senhor Jesus e se tornou amigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É grande a amizade que o pastor tem para com a ovelha, é grande o cuidado, o amor que o pastor tem para com a ovelha. Louvado seja Deus. Assim mesmo é Cristo, querido. Ele te ama e Ele provou o seu amor morrendo na cruz do Calvário pelos nossos delitos e pecados, para que nós fôssemos perdoados, justificados, renovados, santificados e naquele grande dia sermos glorificados para a glória e louvor do seu nome. Portanto, nesta noite, quando você ouvir o convite, não feche a porta do seu coração, porque Jesus Cristo te ama e quer salvar a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem